Hoje, domingo, dia 2 de março. Gente, se não fosse a Dona Vilma passando mal, o Vinícius ali fazendo maior drama em cima disso, sério, a gente nem estaria aqui agora, só estaria depois da formação do paredão. Porque de fato não tá acontecendo absolutamente nada no BBB, tá? Nada. Tá super parado, tá sem graça e realmente, assim, é um elenco muito ruim. Para começar, a Dona Delma. Dona Delma se vitimizou por algo que não tinha nada a ver com ela. Tá? Quem passou mal foi a Dona Vilma. Nem a Dona Vilma, que sofreu com o calor do Rio de Janeiro, se vitimizou e usou isso aí como algum motivo para alguma coisa. Já a Dona Delma disse que agora quer falar mal das próprias pessoas que gostam dela, para ver se as pessoas pegam raiva e colocam ela no paredão, para ela ir embora e ser eliminada logo de lá. Aperta o botão quando o botão ficar verde, Dona Delma. Faça isso, você não ganhou nada mesmo no programa. Aperta a porra do botão e vai embora. Porque se for continuar desse jeito, todo mundo vai sacar que ela tá forçando uma barra e ninguém vai botar ela no paredão. Dona Delma não é uma pessoa idosa. Antes que muita gente coloque aqui, a Dona Delma tem 54 anos. A Dona Delma, por lei, nem dá para se considerar como idosa. A lei no Brasil define que um idoso é a partir de 60 anos. Dona Delma tem 54. Ainda faltam 6 anos para Dona Delma pleitear ser considerada uma idosa. Não neste momento. Mas enfim, Vinícius ficou arrependidíssimo de ter colocado a Dona Vilma no castigo do monstro. Por outro lado, ele próprio confessou para Aline que ele pretendia indicar a Dona Vilma ao paredão e não o Mike. E aí, depois do que aconteceu, ele teve uma crise de choro. Aí ele disse que poderia ser massacrado pelas páginas de fofoca do Instagram. Ele estava mais preocupado com isso do que exatamente com outras questões, embora ele tenha verbalizado e dito que não. E lembram da votação que eu falei para vocês na live, que poderia rolar um empate no segundo mais votado? É o que tá podendo assim acontecer hoje. O pessoal do Quarto Fantástico tá pensando realmente em dividir votos, votar uma parte na Camila e outra parte na Daniele, para tentar causar um empate ali. Porque caso aconteça um empate, eles não sabem da dinâmica, tá? Eles não sabem. Por outro lado, eles estão apostando que a dinâmica possa ser alguma coisa nesse sentido. E aí, quem é que ia se comprometer? Olha só quem é que ia se comprometer. A Vitória. Então, eles acham, né? Eles já começaram a pensar nessa possibilidade. Se vai acontecer ou não, gente, essa possibilidade, a gente vai descobrir daqui a pouco. Mas vamos lá comentar algumas coisas interessantes com vocês, tá? Algumas coisinhas interessantes ali, justamente sobre o que aconteceu ali num momento específico do jogo, tá? Teve um momento ali que eles estavam batendo um bolo, tá? Estavam fazendo algumas coisas com o bolo ali. E um desses momentos que eles estavam batendo o bolo, o Vinícius confessou para a Aline que ele tinha ali a tendência de indicar a Dona Vilma ao paredão. E aí a Aline fala assim para ele, né? Quem você acha que a Renata puxaria num provável contragolpe? E aí o Vini disse que acreditava que seria a Camila, mas que ele estava tendencioso a indicar a Dona Vilma. E aí a Aline pergunta, e quem ela puxaria para esse paredão? A Camila ou a Tamires? E aí ele falou, talvez eu, se o poder pirata for para pegar a imunidade. Eu fico livre para ela poder descontar e me puxar. Aí a Aline ficou ali dizendo, né, é verdade, eu nem tinha pensado nisso.
O Vinícius acreditou ali e deixou isso claro para a Aline que talvez ele sofresse um contragolpe tanto da Vilma quanto do Mike. Então, muito provavelmente, ele, naquele momento, tá? A dona Vilma ainda não tinha passado mal. Mas naquele momento, ele já tinha deixado claro que ele indicaria a dona Vilma. Ele já tinha falado isso, inclusive, lá na hora do castigo do monstro, quando a colocou naquela posição. E aí a Aline lembrou que ele tinha essa imunidade, aí depois lembraram que o poder do Vinícius poderia ser alguma coisa para pegar essa imunidade. E aí ele não sabe se o anjo é autoimune, se o anjo for autoimune, obviamente que o Diego comprou o poder pirata, vai poder roubar para ele. Eles ficaram nessa discussão sobre como é que vai ser esse poder, como é que vai ser isso. E aí o Vini fala assim pra Aline: eu já tô vendo lá fora os Instagrams de fofoca me postando, acabando com a minha raça. Aí a Aline pergunta assim pra ele, por quê? Aí ele responde, eu botei a querida, eu não queria, eu preferiria botar qualquer outra pessoa. E aí a Aline fala assim, não tinha como porque é uma indicação ao paredão. E aí o Vini complementa com a resposta, como eu boto outra pessoa e na hora o povo maquiavélico e tudo muda e indica alguém que não era pra estar. Minha preocupação era essa. Eu conversei com ela na segunda. Enquanto eu puder lhe poupar, eu vou lhe poupar. E ela falou, eu entendo. E aí ele continua dizendo para a Aline, é por entender as questões de limite que a senhora tem das dores do joelho que eu vou tentar lhe poupar. E aí ele disse que apareceu esse jogo aí de colocar a dona Vilma 24 horas em pé, num castigo do monstro. E ele disse que o jogo exige que eles joguem e que eles não pensem em outras coisas. Mas como é que ele não iria pensar, né? Como é que ele não iria pensar nisso? Isso foi antes da dona Vilma passar mal, tá? Foi antes da dona Vilma ter chegado no limite aonde ela chegou. Acho que um dos grandes problemas do Vinícius foi justamente não ter tido a empatia de perceber que uma senhora de 68 anos, num calor infernal do Rio de Janeiro, não ia dar conta desse castigo. Gente, na internet ontem eu fiz 3 artigos falando exatamente dessas decisões do Vinícius, como a casa recebeu, como o público recebeu. Vai lá no faropop.com que tá tudo lá. Passei a madrugada toda acordado, falando e escrevendo sobre isso. Eu sei que muita gente no X me atacou, muita gente disse, e se a dona Vilma não estava apta, por que ela entrou no BBB? Se a dona Vilma isso, se a dona Vilma aquilo. Gente, não vamos relativizar as coisas, tá? A dona Vilma, ela foi convidada a entrar no BBB. Ela não foi selecionada como a dona Delma. Ela foi convidada. E foi convidada pelo filho e foi convidada pela produção. Se a Globo não achasse que a dona Vilma não poderia estar no BBB, eles poderiam simplesmente ter dito pro Diogo, então não vai rolar, a dona Vilma tem 68 anos, tem suas limitações e tal, a gente quer a sua participação aqui, mas não pode ser como a dona Vilma, escolha outra pessoa para ir com você. Escolha o seu irmão, escolha uma pessoa, um amigo que esteja em condições físicas para isso. A Globo viu que a dona Vilma tinha condições físicas para isso. O problema é, gente, aqui fora é diferente o tratamento que se dá para uma pessoa idosa e uma pessoa que não está na faixa considerada de ser uma pessoa idosa. Há uma diferença, legal inclusive, tá? Para isso que existe o Estatuto do Idoso para começar. Daí, vamos lá para o que aconteceu na casa. O Vinícius, quando colocou a dona Vilma, de fato, para o jogo dele faz o menor sentido. Ele precisava ali indicar alguém para o paredão. Ele tinha que fazer essa indicação ao paredão. Para ele fez, e eu falei aqui para vocês, eu achei que foi uma escolha burra da parte dele, porque ele tá colocando a dona Vilma por uma birra com o Diogo. E sendo que o Diogo não está lá. E a dona Vilma não tem necessariamente a ver com os problemas do Diogo com ele. Ele tá descontando isso na mãe dele. Pegou muito mal o que o Vini fez ao colocar a dona Vilma, sim. Faltou empatia, faltou sensibilidade da parte dele. Mas pro jogo dele, isso faz sentido. Eu vou colocar quem me colocaria no paredão.
Só que o público não enxergou desse jeito. Ele próprio verbalizou isso lá dentro. Ele próprio disse que as páginas de fofoca do Instagram estariam macetando ele naquele momento. E de fato, isso realmente aconteceu. No X, muita gente macetou, uma parte do X apoiou, outra parte, a grande maioria, macetou o Vinícius por isso, chamou o Vinícius de covarde, chamou o Vinícius ali de vilão. Eu não acho que o Vinícius seja um vilão e eu não vou sustentar que o Vinícius seja um vilão. Eu acho que faltou muita empatia dele em ter percebido que não era o momento adequado de dar uma revanche na Dona Vilma. Não era esse o momento. Você vai colocar uma pessoa ali para ficar no monstro de resistência por 24 horas, no calor infernal que o Rio de Janeiro está? Isso não, obviamente que não ia dar certo, gente. Obviamente que isso aí ia dar ruim. Obviamente que alguém não ia aguentar aquele calor. O Mike falou isso. Se já tá difícil para mim, que sou mais jovem. O Mike, se eu não me engano, tem 28 anos. Ele é 40 anos mais jovem que a Dona Vilma. Se ele próprio não estava aguentando, imagina a Dona Vilma, com 68 anos. Ela não aguentou o calor. Ah, porque é velha. Não, gente, ela não aguentou porque o Rio de Janeiro tá um inferno mesmo. Basta você olhar aí qualquer noticiário, você vai ver, o Rio de Janeiro tá um inferno de quente, tá ruim. Não era adequado. A produção vacilou de ter feito um castigo desse? Vacilou, obviamente. Eles não, mas ao mesmo tempo eles também não poderiam imaginar quem venceria a prova do anjo, eles não poderiam imaginar que daria na merda que deu. Por isso que eles próprios voltaram atrás no castigo do monstro e mudaram. Vou já explicar para vocês o que foi que aconteceu, tá? Vamos lá entender mais algumas coisas desse momento aí. O Vinícius, ele sabe exatamente as coisas ali. Ele sabe o que está acontecendo com ele aqui fora. Ele já tem a ciência de que talvez ele tenha se prejudicado por conta disso. Em outro momento ali, a Dona Vilma e o Mike estavam revezando sim no castigo do monstro, tá? Mas é visível que esse revezamento acontecia em períodos muito curtos, exatamente por causa do calor que tá o Rio de Janeiro. E para quem acha que a Dona Vilma estava se vitimizando por culpa disso, não, a Dona Vilma não usou isto para se vitimizar. Ao contrário, a Dona Vilma era bem disposta, estava dizendo ali que ela estava se divertindo sim, que isso era o sonho mesmo, participar do BBB, castigo do monstro, essas coisas. Sim, ela verbalizou isso, mas ela própria falou depois que ela não poderia imaginar que ela ia se sentir mal com o que aconteceu ali. Enfim, o Mike próprio, ele também verbalizou isso. Ele também verbalizou o quanto ele estava se sentindo mal com esse calor. Aí ele ficou ali alguns minutos, acho que foi quase uns 40 minutos. Aí ele disse que queria jantar. Aí a Dona Vilma ficou lá, sentado ali. Depois ele foi conversar com a Dona Delma. E aí ele fala assim pra Dona Delma que ele tá muito irritado desse castigo, que ele estava muito irritado com as pessoas ali ao redor. Ele entende que as pessoas queriam prestar apoio para ele, mas ainda assim ele disse que ele estava muito irritado, né? Mas no final das contas, ele também falou que era um castigo difícil por causa do calor que tá o Rio de Janeiro. É um calor muito grande. Ontem na live aqui, gente, muita gente falou ali nos comentários que Dona Vilma aceitou porque tá apta e tal. Gente, não dá como relativizar as coisas. Uma coisa é um monstro de resistência, você ficar em pé ali, passando por tudo isso. E outra coisa é um monstro onde você só tem que fazer uma dancinha. Isso aí foi completamente equivocado da parte da produção. Eu sei que a produção não tem como saber exatamente como vai estar o clima. Eu sei que a produção não tem como saber desses detalhes, tá? Mas, obviamente, que foi um vacilo deles fazerem isso, tá? Foi um vacilo enorme. Outra coisa que aconteceu durante a madrugada antes da Dona Vilma passar mal, tá? Um clima entre a Aline e a Renata por conta de um bolo que a Aline queria fazer. Tudo começou, gente, com uma brincadeira, tá? A Aline queria fazer um bolo de milho e aí ela queria saber se tinha farinha suficiente para isso. E aí a Graciane, a Renata foram lá pegar a farinha que elas tinham.
E aí ele só tinha pouca farinha de milho ali. E aí eles começaram lá a ter um pequeno atrito. A Aline, inclusive, chamou a Renata de bandidinha. Disse a Aline, a bandidinha, bandidinha. E aí a Eva disse que ela só achava que ela tinha este pequeno copo de farinha. Aí depois a Aline começa a perguntar assim pra ela, por que você não deu o ovo então? Por que você não deu o ovo que você tinha? E aí ela falou, amiga, eu vou botar 10 ovos num bolo. Aliás, ela não, o Vini, né? Aí a Aline disse, eu só peguei 4 e teve gente que não precisou dar ovo. Aí a Eva começou a dizer assim que ela só pedia pra Aline deixar um pouquinho de farinha pra ela tomar no café da manhã. Aí a Renata disse que ela tinha pão, que ela dava o pão pra Eva comer. Só que aí a Aline disse, né? Mas como ela mesmo disse, deixa ela. Aí depois a Renata começou ali a dizer, calma Aline, porque eu só dei uma sugestão para ela não ficar sem um café da manhã. Aí a Aline começa assim a dizer para ela, se ela tá pedindo para deixar a pobre da farinha dela, mesmo que ela tenha outras coisas, ela quer comer farinha, ela quer comer cuscuz, que eles usam essa farinha, tá? Aí a Renata disse, ela não pensou que não tinha pão. Aí a Eva disse que ela tinha pão. Aí a própria Aline disse, você tem pão? Então ela queria comer a farinha mesmo. Também eu tenho um pouco de farinha, se você quiser. Aí, gente, foi todo um climão por causa do tal do bolo que a Aline queria fazer. Foi um climão por causa disso tudo. Aí a Graciane falou ali que quando elas foram no mercado, na semana retrasada, comprar o material ali, comprar farinha, comprar essas coisas, eles não compraram na quantidade certa porque não tinha dinheiro suficiente, tava muito cara a farinha e eles foram comprar bem pouco. E aí, pouco tempo depois que rolou isso já foi um primeiro climão da Aline com a Eva e com a Renata. Lá fora, a Renata narrou isso para eles, tá? A Renata disse assim, a gente foi dar a farinha e a Evinha ficou chorando porque ela tava dando muita farinha. E aí eu falei para ela, qualquer coisa eu te dou o pão, pode comer. Aí a Aline disse, sim, mas ela quer comer a farinha. E aí a Renata disse assim que tava fazendo essa sugestão para Eva não ficar sem nada para tomar no café da manhã. Aí depois começou a falar, narrar toda a história do pão. E aí começou a dizer ali que a Aline queria ali comer. A Aline não, que a Eva queria comer a farinha e tal. E aí teve um momento que o João Gabriel, acho que foi o João Gabriel. Eu sempre confundo os dois, tá? Porque eles são muito, mas muito parecidos. O João Gabriel, ele disse assim... Você pode, mas você não pode esperar coisas dela. Ela te chamou de covarde no Sincerão. Só não vê quem não é bobo e ela vai começar a votar em você, disse o João Gabriel. Aí a Renata fala assim, eu já sei disso. Eu já sei que ela vai tentar votar em mim por esses motivos. E aí ela continua lá falando do que estava acontecendo. Disse aí, gente, tá um monte de janela aqui que às vezes eu até me confundo no texto, né? Disse a Eva, eu também acho que ela vai começar a votar em você. E aí a Renata falou assim, é por isso que eu sempre falei que dos anos 50, a primeira que vai ser votada seria eu. E tipo assim, o que foi que eu fiz para todo mundo querer votar em mim? E aí eles começam a contar essa história. A Eva disse que foi o negócio do voto do quarto. Lembra lá que a Aline tinha dito que a Renata jogou o voto fora? Disse a Eva, a Aline vai ficar postergando isso. E aí o Mike lá começa a dizer, é claro que ela vai ficar postergando, porque você não deu prioridade aquela vez e agora então fica parecendo que não é prioridade. Aí a Renata até fala assim, mas eu também não fui prioridade. Então ela está cobrando algo que nem ela própria fez. E aí depois ela diz mesmo assim, cismaram com o jogo da gente, cismaram com a gente, querem que a gente fale das nossas prioridades, mas não querem falar das prioridades deles, querem que a gente faça as coisas que eles querem.
E aí o Mike até fala pra ela assim, né? Eles vão na desculpa, a gente vai com um grupo. E aí ela falou assim, a Renata, que existem 2 pesos e 2 medidas na casa. Que o povo cismou com as duas desde a segunda semana e o motivo de voto não faz o menor sentido. Aí a Eva até fala que a partir daí vai ser só para baixo, vai ser só algo mesmo de cobrança entre as duas. Foi aí que a Renata verbalizou ali. Esse negócio que a gente já tinha conversado várias vezes, a Aline trouxe pro Sincerão. Tipo, eu não sei se ela lembra se ela tinha vários conflitos com a Graciane. Por que então que ela não foi pra cima da Graciane? Se questiona a Renata. E aí a Eva diz agora mesmo que ela não vai na Graciane, se referindo ao fato de que o Diogo já foi eliminado. E aí a Renata até lembra, olha que a Graciane até chamou ela de mentirosa. E aí a Renata disse, isso é o que eles estão querendo que a gente faça, que a gente fique ali querendo falar as nossas prioridades. Aí a Renata até fala que ela já tá com o olho dela aberto há muito tempo. E aí ela disse assim, a Aline está buscando conflitos e não vai dar para segurar. A única coisa que eu jogo pra Renata é, Renata, você já sabe que a Aline vai te colocar num conflito. Joga pra fora, mulher. Não segura. Joga pra fora mesmo. A Aline vai querer cair em cima de você. Inclusive, né, quem tava vendo hoje à tarde, ela teve uma conversa com a Tamires e com a Camila. A Aline vai cair na esparrela de usar uma pauta racial para cima da Renata e da Eva, querendo dizer que o fato da Renata ter jogado o voto fora era racismo. Anotem, eu falei para vocês que as meninas não iam ficar só na Vitória. Só não estão falando da Vitória porque a Vitória tá na liderança agora. Deixa a Vitória sair da liderança para vocês verem que elas não vão carregar as cargas de novo em cima da Vitória. Vão querer colocar, gente, a Renata, a Eva e a Vitória, que são as mulheres brancas da casa, nessa situação de racismo. Elas vão querer usar essa pauta. E para mim, gente, uma das piores coisas que a Aline poderia fazer é cair nessa esparrela. Especialmente a Aline, que é policial, que sabe muito bem o que a lei diz sobre isso e ainda assim tá caindo nesse discurso muito fácil. Aí a própria Renata ali disse ali que ela verbalizou que se ela tivesse no VIP, ela queria muito que a Aline e o Vinícius estivessem com ela. Que ela falou milhões de vezes isso. O que isso significa? Que a Aline e o Vinícius eram uma prioridade dela. E aí ele disse que ela falou ali que é a Aline hoje que está gerando esse conflito. E ela não queria entrar nesse conflito porque ela gosta muito da Aline. Mas ela disse que não vai dar mais para segurar, porque esse conflito está vindo da parte da Aline e ela própria precisa se defender. E de fato, gente, vai ter que se defender. E aí os conflitos vão começar a rolar na casa. Foi aí que começou a passar mal, tá? Porque o Mike foi revezar com a dona Vilma. E aí a dona Vilma foi lá e se sentou. E aí teve um momento ali que as meninas estavam comentando justamente sobre como seria esse paredão, seriam os votos. A Aline ali começou a ter aquela conversa com o Vinícius, que foi a conversa que eu comecei o vídeo aqui para vocês. Depois os dois acabaram tendo uma pequena discussão de brincadeira ali, que nem interessa pra gente, mas os dois ali começaram a ter essa pequena discussão. E aí, quando todo mundo tava brincando ali na cozinha, o que foi que aconteceu? A Renata foi correndo chamar o Mike porque a dona Vilma começou a passar mal. Aí foi correndo lá pra segurar a dona Vilma, olha, dona Vilma mesmo passando mal, ela não saiu de lá do paredão, tá? Você percebe pela cara dela que ela estava passando mal. Você percebe isso, dá para ver na imagem. Mas a Eva, o João estava segurando ali. Todo mundo estava segurando a dona Vilma. Até que o Mike chegou para render ela. E aí ela estava se sentindo tão mal que ela preferiu ficar primeiro deitada ali no chão. Ela deitou ali no chão, tá? Depois que ela deitou no chão,
a produção mandou ela ir lá pro confessionário, tá? A produção mandou tirar a roupa dela e mandou levá-la ao confessionário. Olha só quem foi levar a dona Vilma pro confessionário, tá? O Vinícius e a Aline. E aí a dona Vilma dava pra perceber que a dona Vilma tava passando mal, tá, gente? Isso aí tava tão na cara que eu acho que ninguém precisa questionar. E aí o Vinícius teve uma crise de choro. E aí, pronto, ele começou a se sentir culpado por colocar a dona Vilma. E aí ele já tinha verbalizado antes, né? Que as páginas de fofoca estavam acabando com ele. Aí ele começou a chorar. Aí depois a Aline disse que ele não fez por mal, que ele fez só o que o jogo pedia. E aí todo mundo lá dentro, lá no banheiro, disse assim que ele não tinha culpa, ninguém sabia o que ia acontecer. E que ele não ficasse preocupado com isso e tal. Mas ele já assumiu a culpa do que aconteceu, tá? Ele assumiu de fato a culpa ali. Ele chorou horrores, gente. Ele chorou horrores. Tá? Ele teve uma crise de choro ali. E ele chorou muito por causa disso. E aí o Mike falou, depois que a dona Vilma saiu ali, que ela teve esse atendimento, que se isso estava sendo pesado para ele, que é mais jovem, imagina para dona Vilma o quanto isso não seria pesado. E aí os meninos lá, o João Gabriel, disse assim, que faltou empatia da parte do Vinícius de ter colocado uma senhora de idade ali para aguentar esse calor intenso. Disse aí o João Gabriel ali que ele não faria isso com uma senhora idosa, que ele não colocaria isso lá, que ele não faria isso desse jeito. E aí o negócio foi piorando, gente, foi piorando ali. Ele também falou que faltou empatia e tal. E aí a Eva falou assim, né? Mas pro jogo dele fazer sentido, porque afinal era pra botar pra um paredão. E aí eles falam, tinha outras escolhas, ele podia colocar uma outra escolha ali. E aí o Mike fala, né? E aí ele me indicaria pro paredão. Sim, de fato, o Vinícius podia ter feito isso. É o que eu falo pra vocês, faltou uma certa empatia e bom senso da parte do Vinícius de ter percebido que uma senhora de 68 anos não ia aguentar ficar num monstro de resistência. Uma coisa é um monstro de dancinha, de ficar ali fantasiado e fazendo dancinha. Outra coisa, gente, é um monstro que você vai ter que ficar ali o tempo todo, em pé, num calor infernal. Não tem comparação. Na internet as pessoas me atacaram porque eu fiz essa crítica. O Vinícius errou em não ter prestado atenção nisso. Ou então, ele, por ter feito isso de uma forma que deu a entender que sim, foi proposital. O cara se sentiu mal que só com isso, e isso acabou sim virando motivo de voto para ele. Vinícius só não será votado esta semana porque ele está imune. Mas ele vai ser apontado no Sincerão se ele tiver essa chance. Talvez não nessa semana, mas nas outras semanas. Não dá, gente, para relativizar a situação assim. Dona Vilma, de fato, não ia aguentar esse castigo do monstro, tá? A Dona Vilma não ia suportar, porque o calor não permite isso. E todos eles ali, o João Pedro, o João Gabriel, disseram assim, que ele jamais faria isso com uma senhora de idade, que faltou empatia da parte do Vinícius. Todos eles caíram ali, macetaram o Vinícius pela decisão dele de colocar a Dona Vilma num castigo de monstro, que é uma resistência. E aí a Dona Delma começou a chorar. Aí a Dona Delma ali, dizendo, esse jogo não é pra mim, esse jogo não é pra mim, pra Dona Vilma, eu não tenho que estar mais aqui, eu quero ir embora daqui. A Dona Delma se vitimizou. A Dona Delma. Não foi com ela, tá? A Dona Delma nem é uma idosa. A Dona Delma se vitimizou, sendo que não é pra se vitimizar. A única pessoa que poderia usar isso como uma narrativa, inclusive, para dentro do jogo e jogar na cara do Vinícius que ele não teve empatia, era a própria Dona Vilma. A Dona Vilma não fez isso. Ao contrário, a Dona Vilma se manteve firme e forte. Mas a Dona Delma se vitimizou. E lá foi o genro ali tentar consolar ela, mas a Dona Delma se vitimizou. Quando a Dona Vilma saiu de lá, ela disse que eles fizeram os exames básicos nela, verificaram glicose, verificaram pressão, verificaram outras coisas, e ela disse que estava tudo normal.
menos a pressão, que tinha dado 18/7. E aí ela disse que quando ela entrou, ela fez todos os exames, ela nunca tinha tido problema de pressão, ela nunca tinha tido problema com hipertensão na vida dela, e que isso deixou ela preocupada. E aí o Vinícius, gente, continuou ali, quando ele viu ali a dona Vilma indo se deitar ali, todo mundo ali ficando em cima dela, paparicando ali a dona Vilma, tentando aliviar um pouquinho os sintomas que ela estava tendo. Aí olha aí ele chorando pela decisão que ele tomou. Depois ele lhe confessou que ele sim se sentiu mal e arrependido do que ele fez, tá? E aí a dona Vilma ficou lá esperando a produção tomar uma posição sobre ela. E aí, nesse momento aí, a produção mandou a dona Vilma voltar. Depois que ela estava sentada aí, a produção mandou ela voltar lá no confessionário. E aí, o que foi que aconteceu? A produção mandou trocar o monstro, tá? A produção simplesmente mandou trocar esse monstro. A produção simplesmente ali mandou fazer as coisas. A dona Vilma falou que poderia ter sido alguns acontecimentos, tá? Com ela também, ela verbalizou isso. Ela disse assim: a minha pressão deu 18/7, a minha pressão é normal. Aí a Tamires disse que o que poderia ter acontecido com ela era simplesmente emocional. E aí a Eva disse: a senhora é muito forte, a senhora é uma fortaleza. E aí o Vini ali disse que ela era um exemplo para muita coisa. Aí a Eva disse que ela estava representando muita gente e estava representando muito bem. Aí ela falou que todos os exames que ela fez ali deram tudo ok, oxigenação, que ela não tinha diabetes, que ela não tinha pressão alta. E quando ela entrou no programa, ela fez tudo e estava tudo ótimo. Só que ela disse que o emocional dela estava assim ruim. Ela lembra que desde a eliminação do Diogo, ela tem se sentido assim. E aí o Vinícius entrou no confessionário, teve uma hora lá, e ele disse assim que foi questionar se ele poderia substituir a dona Vilma no castigo do monstro. E aí ele até falou, né, que a produção tinha que ver uma forma de trocar esse monstro, que a produção tinha que ver uma forma ali de mudar para outra pessoa. E aí o Vinícius disse que não pode deixar a dona Vilma passar mal depois do que estava acontecendo. Aí a Graciane falou até que ela podia ir para o lugar da dona Vilma sem problema nenhum, tá? Que ela ia. Aí não demorou muito, tá? A produção Big Boys colocou ali um aviso que por recomendação médica a dona Vilma não poderia mais seguir no castigo do monstro de resistência. E que a partir daquele momento ela estava liberada do castigo do monstro. Ela teria que ficar usando apenas a roupa de monstro. Disse ela também que ela disse à produção que ela foi recomendada a ficar ali de repouso, tá? E a partir deste momento também o monstro teria só a dancinha. Que tocou a musiquinha, o Mike assumiria o posto toda vez que essa musiquinha tocasse. Foi isso aqui que a produção falou. Atenção! Devido à recomendação médica, a Vilma está liberada do castigo do monstro, mas deverá continuar usando a roupa. A partir de agora, o monstro não será mais sentinela. Mike assumirá o posto toda vez que tocar a música programada. E aí ele próprio falou ali para dona Delma, depois que ele estava sentado, que foi um alívio para ele também, que apesar de tudo, dele se sentir forte e tal, ele estava sentindo muitas dores na costa, ele estava sentindo muitas dores por ficar em pé muitas horas e tal. E é o que eu falei para vocês, não dá para comparar um castigo de sentinela, um castigo de resistência, você ficar 24 horas ali acordado e em pé, de uma pessoa com 28 anos, ele com 28 anos já está se sentindo assim. Imagina a dona Vilma, 40 anos mais velha. Imagina a dona Vilma ali, se ela também não ia passar mal. Ele estava passando mal, gente. Ela também ia passar mal. Isso aí
Não precisa ser médico para saber que isso ia dar ruim. Não precisa ser médico para a gente entender que isso não ia funcionar. Ah, mas ela assinou um contrato e está de igual para igual. Nem tudo na vida, gente, dá pra gente usar essa regra tão preto no branco assim, tá? Isso aí tava na cara que a dona Vilma não ia suportar. Tava na cara que ninguém ia aguentar esse calor. Tava na cara. Era só eles que não prestaram atenção nisso, né? Aí, de novo, a dona Delma se vitimizando ali. De novo, dona Delma falando que esse jogo não era pra ela. De novo, a dona Delma falando ali que ela queria ver uma forma de ir embora, que ela queria sair desse programa. E aí ela começou ali a dizer que ela queria até falar mal das pessoas que gostam dela, começar a dizer a Aline é falsa, Vitória isso, Vitória aquilo, Diego isso, Diego aquilo, para ver se as pessoas ficam com raiva, colocam ela no paredão e que ela vai embora. Ela inclusive questionou o Mike, será que se eu apertar esse botão eu vou perder tudo que eu já ganhei aqui? Dona Delma só ganhou um prêmio de 10 mil reais, gente. Foi só isso que ela ganhou. A Dona Delma não ganhou outras coisas no BBB. A Dona Delma não ganhou um apartamento. Dona Delma não ganhou outras coisas que valham a pena o esforço de ficar ali. Sinceramente, eu, se fosse Dona Delma, apertava esse botão sem medo de ser feliz e só. Pronto, gente, 10 mil reais e a tranquilidade que ela quer ter na cabeça dela, eu acho que vale a pena, né? Por 10 mil reais eu não ficaria nunca no meio disso, tá? E a partir daí, gente, a situação foi só o monstro, tá? Tocando a musiquinha. 4h30 da manhã, tocou a musiquinha, o Mike foi lá, fez toda a dancinha. Depois ele voltou lá pro quarto fantástico. E aí, depois disso, lá no quarto fantástico, eles começaram ali a fazer uma repercussão do que vai ser o paredão hoje à noite. Primeiro eles começaram lá a discutir sobre o poder do Diego, né? Se o Diego vai poder tirar a imunidade de alguém, mesmo assim isso não faria tanto sentido para eles. E aí depois eles começaram a pensar em quem eles vão votar ali. E aí eles chegaram a uma conclusão que a Camila poderia ter mais votos. Eva, Renata disse que elas votariam na Camila, que a dona Vilma também votaria na Camila, 3 votos. E aí eles contaram que o Diego e a dona Delma votariam também na Camila. O Mike disse que ele tinha dúvidas sobre o Guilherme. Talvez o Guilherme não votasse na dona Vilma, mas a possibilidade do Diego e da dona Delma votar junto com as meninas dariam 5 votos para a dona para a dona Delma já, para a Camila. E aí ele e os gêmeos votariam na Daniele. E aí poderiam tentar causar um empate no jogo, porque isso poderia fazer mais sentido para eles, tá? Tentar causar esse empate. Gente, vamos ser sinceros ali que eu acho que é uma estratégia muito burra tentar causar um empate nessa altura do jogo. Ainda mais hoje, né, que tem a dinâmica que vão os 2 mais votados. É uma estratégia muito burra de fazer isso, gente. É uma estratégia muito burra. Porque por um voto você pode acabar caindo no paredão. Porque são os 2 mais votados. E aí, obviamente, que o Mike já sabe que é ele quem vai pro paredão. O Vinícius não verbalizou se ele vai colocar a dona Vilma de novo no paredão. Mas óbvio que nesse clima que a casa tá hoje, todo mundo ali ficou em solidariedade à dona Vilma. O Vinícius não vai botar a dona Vilma no paredão. Obviamente que é o Mike que vai pro paredão. Então o Mike tá tentando ali dizer pro pessoal do Fantástico, eu quero escolher com quem eu vou pro paredão. É isso que o Mike fez, tá? E aí eles chegaram a essa conclusão de que eles teriam que tentar dividir esses votos, tá? Eu acho que é uma estratégia muito burra. E aí eles até falaram que eles precisavam fazer uma combinação dar certo. Aí as meninas falaram, né, que eles são o grupo mais desunido que tem no BBB, que eles não conseguem chegar numa estratégia, que o ideal seria se eles realmente chegassem numa estratégia que funcionasse. Seja lá como for, eles decidiram nesse primeiro momento que eles iam dividir votos. Iam lá a dona Vilma, a Eva e a Renata na Camila, ele e os gêmeos na Daniele. E eles estão contando com o voto do Diego e o voto de dona Delma na Camila, para Camila ir para o paredão.
É uma estratégia burra. Burra. Sério mesmo. Eles tinham que ser mais espertos nesse momento e botar ali a pessoa que realmente eles queriam botar no paredão. Infelizmente, não vai ser isso que vai acontecer, né? Possa ser que a gente veja a coisa completamente equivocada daqui de fora, né? Pode ser que as coisas deem completamente erradas. Um dos outros destaques que aconteceu ali foi o Diego dizendo que ele não tem ninguém para apontar no Sincerão na segunda-feira. E aí a Vitória disse que ele tinha que usar o mesmo recurso que o Guilherme usou, observar alguma coisa na casa e falar, que a essa altura do jogo ele tem sim alguma coisa para falar. A Tamires disse ali que ele pode trazer assuntos que estão incomodando ele e que não tem nada a ver necessariamente direto com ele, mas coisas que aconteceram na casa. Acho que o Diego sim às vezes se faz, tá? De besta. Às vezes eu acho que ele se faz de besta mesmo. Hoje de manhã, depois do raio-x, o Vinícius convidou a dona Delma para ir pro almoço do anjo. Acho que ele tentou balancear as véias, né? Só se foi. Aí ainda assim eu acho que ele fez uma escolha muito mal. Disse ali o convite dele para dona Delma que ele ia levar o Gui pro almoço, mas ele queria levar a dona Delma mesmo. Aí a dona Delma até perguntou assim para ele: mas por que você não chamou ele então? E aí o Vinícius disse que ele não sabia, mas que a produção tinha perguntado para ele naquele momento, que ele não sabia se o Gui queria ou não. E aí ele falou o nome da dona Delma ali. E aí ele disse, porque a senhora ontem falou da muqueca, que a senhora estava afim. E depois dos acontecimentos de ontem, eu achei que a senhora estava triste. Disse aí o Vinícius na hora de convidar a dona Delma. E aí ele cogitou também convidar a dona Vilma, mas aí ele pensou, agora ele usou o bom senso, de que talvez ficasse um clima pesado de chamar a dona Vilma para ir pro almoço do anjo com ele, sendo que ele e a dona Vilma são adversários e eles não estão jogando do mesmo lado, tá? Aí teve um outro momento que a dona Vilma acordou ali de manhã e aí ela disse que ela queria ficar deitada na grama, que ela ia querer se levantar, ela sozinha, que ela não queria que ninguém ficasse ali todo o tempo se preocupando com ela. Aí ela começou a gritar ali: bom dia, um feliz domingo para todo mundo, eu tô muito bem, beijo para minha família, não se preocupe, eu estou muito bem. E aí a dona Delma começou a chorar de novo. Aí a dona Delma começou a dizer: como eu queria ir pro paredão hoje, porque eu quero ir embora para casa. E aí a dona Delma disse que ali eles precisam ser muito fortes e que ela não tá conseguindo ser forte o tempo todo, que ela não é assim, que ela tava sensível por causa do que tinha acontecido aí com a dona Vilma. E aí ela disse que tava chorando muito, e ela disse que chorou muito quando o Guilherme tava no paredão, que ela tá com saudade da família, que ela queria ir pro paredão hoje à noite para ser eliminada na terça-feira e ir embora. Aí a Aline apareceu ali, disse que não era pra dona Delma pensar assim, só que a dona Delma continuou dizendo que ela queria mesmo ir embora pra casa dela, que ela já tinha pedido pra Deus, pra Jesus tirarem a tristeza, a angústia do coração dela. E aí ela começou a dizer ali, assim: meu Deus, qual vai ser o dia que o Senhor vai pegar na minha mão e me tirar daqui? Dona Delma, aperte o botão verde, vai embora, tá? Não precisa a senhora ficar se vitimizando aí, não precisa a senhora ficar nessa coisa vitimista, de querer usar a pauta dos outros que não tem nada a ver com a senhora. Vai embora. Aperte esse botão e vai embora. Só isso, gente, vai embora, dona Vilma. Dona Delma, vai embora, porque a dona Vilma, 14 anos mais velha do que a senhora, não está se vitimizando por culpa disso. Enfim, seja lá como for, o Vinícius convidou a Aline e a dona Delma para o almoço do anjo. Aí no almoço do anjo, a Aline disse isso: eu tenho a sensação que depois de hoje o jogo vai mudar absurdamente. Não me pergunte o porquê. Algumas coisas vão mudar, vão se inverter prioridades, vão se quebrar vínculos hoje e vão se mudar relações. Ponto. É o que eu sinto e eu tenho esta convicção. Ela meio que teve aí uma premonição, né? De que tá por vir realmente alguma coisa que vai mudar os rumos desse jogo.
E aí ela perguntou pro Vinícius se ele tava sentindo a mesma coisa. E aí o Vinícius disse que também tava sentindo. Tava nada, gente. Vocês não estão sentindo coisa nenhuma. Eu até consigo acreditar que a Aline esteja sentindo isso depois do que aconteceu com a dona Vilma. Mas o Vinícius, pelo amor de Deus, né, Vinícius? E aí o Vinícius disse que pra ele não seria tão pesado assim. E aí eles começaram a lá falar da dona Vilma, começaram a dizer ali que o medo que eles sempre tiveram era justamente da dona Vilma ir cair paredão e passar mal e tal. E aí o Vinícius, nesse momento, começou a dizer ali que as pessoas têm limites, porque a idade começa a colocar um certo limite na gente, e de fato isto acontece. E aí a dona Delma depois falou ali que se não fosse por causa do joelho, ela aguentaria mais. Aí depois a dona Delma também começou a dizer, eu não quero mais falar de jogo, eu quero aproveitar isso aqui, vamos comer e tal. Gente, a dona Delma, ela é um dos piores erros que aconteceram ali no BBB, gente. Um dos piores erros, sério mesmo. A gente achou que ela fosse entregar pelo que ela vendeu no vídeo dela, tá? Só que, infelizmente, não foi isso que aconteceu. Mas seja lá como for, né? Vocês estão vendo aí que a Aline tá tendo essa premonição. E, de fato, as coisas vão mudar. Seu Fifi tá vindo aí na segunda-feira e provavelmente ela vai descobrir coisas que ela não queria descobrir, né? Aí, depois desse almoço, teve ali umas duas conversas importantes. A primeira foi da dona Vilma com o pessoal do Fantástico. Ela perguntou se eles já tinham escolhido quem eles vão votar. E aí o Mike falou assim que eles tinham tomado uma decisão de dividir votos e tal. E aí a dona Vilma até fala pra ele, gente, vamos todo mundo numa só pessoa. A dona Vilma teve mais sensatez de dizer pra todos irem numa mesma pessoa, tá? A dona Vilma teve essa sensatez. Mas eles lá acham que vai ser uma estratégia inteligente dividir votos. É uma burrice pra mim, tá? É uma burrice a esta altura do campeonato, tá? No dia 48, dividir votos. É uma burrice, tá? Não dá pra dividir votos, tá bom? E aí teve uma outra conversa que foi lá na academia. A Daniele estava pensando qual seria a indicação da Vitória. Disse Daniele, se eu fosse a Vitória, eu colocaria quem me colocou no paredão, que foi o João. A Renata e a Eva só votaram nela. E se eu fosse a Vitória, eu colocaria quem me colocou no paredão direto. E aí, a Graciane confirmou que ela vai votar na Renata caso a Vitória não coloque a Renata no paredão. Disse Graciane, eu vou na Renata se ela não for a indicada. E aí, a Daniele estava lá na academia e falou assim, então, é assim, eu não vejo todas as atitudes dela, mas tem algumas coisas dela que me incomodam. Só que eu não vou ficar falando o tempo todo e nem ficar reclamando para os outros sobre as bailarinas, disse aí a Daniele. E aí a Graciane disse que ela não gosta de uma das coisas que a Renata faz, que é ficar prestando atenção na conversa de todo mundo, e que isso deixa ela um pouco desconfiada e irritada, e que na festa, por exemplo, ela não consegue ficar à vontade com essa situação. E aí, um pouquinho antes de eu começar a gravar esse vídeo aqui, a Eva estava conversando com a Renata sobre a Vitória. Disse a Eva que a Vitória tinha uma carta na mão muito boa e que se ela quisesse usar isso, ela faria um jogo muito foda. Disse a Eva, a Vitória teve problemas bem maiores do que diretamente comigo. E eu sinto muitas vezes que para ela foi cômodo e ela não foi para os problemas que foram relevantes para ela. Ela simplesmente teve todo aquele BO com as meninas e pronto. E aí no outro dia estava tudo bem. Mas tudo bem, é a escolha dela. O jogo é dela e eu não tenho que questionar. Só tô dizendo que ela tinha uma carta na mão muito boa se ela quisesse fazer um jogo muito foda. Mas como ela é muito próxima da Tamires, ela não quer machucar a Camila, que é a irmã dela. É uma coisa muito burra da Vitória não usar isso a favor dela. E quando ela sair, ela vai descobrir isso.
Aí ela vai usar como justificativa que elas eram aliadas, sendo que ela verbalizou que ela já estava se blindando contra as meninas, né? Então vai ser um discurso muito incoerente o da Vitória quando ela sair do programa. Aí a Renata disse ali, a justificativa dela para mim hoje, não sei qual vai ser, qual justificativa ela vai usar, mas no alvo ela me deu porque ela vota em mim. E aí a Renata fala assim, ela votou na gente primeiro, eu só retribuí esse voto 2 semanas depois. Ela queria que eu fizesse o quê? Que eu não retribuísse esse voto? Era o mínimo que eu podia fazer. E essas coisas eu não entendo. Eu fui retribuir 2 semanas depois, agora eu não posso mais retribuir? Eu tenho que ficar fazendo o quê? Mandando flores para ela? Claro que não. Mas é assim, o povo só vê a parte ruim. No dia que ela estava super mal ali com o embate da Camila, a gente foi lá no quarto e mostrou empatia por ela. E eu dei aquele alerta pro jogo da Camila, porque eu escutei a Camila falando em alto e bom som ali naquela mesa da xepa. Porque se for pro meu VIP, eu só vou dar a pulseira pra Vitória se tiver a quinta e é a última chance dela, disse a Renata. Renata também continuou. A Camila já estava com esse pensamento de descartar a Vitória há muito tempo. Mas eu fui lá no quarto e mesmo assim ofereci empatia para ela. Mas ela prefere ter um embate com a gente. Tudo bem, é um jogo dela. E a Eva continua dizendo ali que é um jogo muito cômodo. E é mesmo, tá, gente? É um jogo cômodo até demais. O que vai acontecer hoje na formação do paredão, tá? Se nada mudar, de fato, a Vitória deve indicar uma das duas. Provavelmente ela vai indicar a Renata, tá? Provavelmente. Não estou afirmando que vai ser a Renata. Pode ser que ela indique a Eva. O plano ali da Tamires e da Camila, na influência que elas estão tendo ali com a Vitória, é colocar as duas bailarinas direto no paredão. Uma pelo voto da casa e outra pelo voto da Vitória, direto, pela indicação dela. Então, se a Vitória indicar a Eva, obviamente que a Renata vai ser a mais votada. Se ela indicar a Renata, a Eva será a mais votada ali para ir para o paredão. O problema tá no segundo mais votado, tá? O Vinícius vai indicar o Mike, né? Não tem clima para ele botar a Dona Vilma no paredão depois do que aconteceu. Se ele fizer isso, ele já tá sendo visto como covarde aqui fora, e ele deve saber muito bem disso, porque ele próprio verbalizou. Se ele fizer isso, aí mesmo que as pessoas vão dizer que ele é covarde. Então ele não vai para esse caminho, ele vai por outro caminho. Ele deve botar o Mike. Então nós já teremos aí no paredão Mike, Eva e Renata. A dúvida vai ser aí o segundo mais votado. Possa ser que haja um empate entre a Daniele e a Camila. E aí a própria Vitória vai ter que dar o voto de Minerva. Possa ser que a Vitória tenha que se comprometer e escolher entre a Daniele e a Camila. Quem vocês acham que ela vai mandar pro paredão, né? Aí vai ser interessante a gente ver o Diego descobrindo também algumas coisinhas da Vitória. Vai pegar muito mal, né? Eu acho que o pessoal do Fantástico tá tentando usar isso como uma estratégia. Só que eu acho que é uma estratégia burra, porque de fato eles querem colocar a Camila no paredão. Então eu iria votar na Camila direto, eu não daria chance pra Camila escapar desse paredão. Seja lá como for, depois do paredão, tá? Lá pras 8h30, 9 horas da noite, a gente vai estar aqui numa live para comentar tudo o que aconteceu e como é que a edição vai mostrar esses eventos, tá certo? Beijo pra vocês, até daqui a pouco. Tchau, tchau.